Olá, hoje a nossa conversa vai ser sobre o perdão, mas vamos olhar para ele de um jeito um pouco diferente. Não como uma obrigação moral, sabe? Mas sim como uma tecnologia, uma ferramenta poderosa para nossa libertação pessoal. Vamos começar com essa provocação. Pensa um pouco. E se guardar rancor, na verdade, não punisse a outra pessoa, mas nos prendesse? Nos colocasse numa cela invisível construída por nós mesmos? Então, para começar, vamos entender melhor como o ato de não perdoar acaba nos prendendo nesse looping, sabe? Um ciclo onde o passado fica ditando a nossa realidade de hoje. Olha que coisa maluca. Para nossa mente, não existe diferença entre o que é real e o que é só imaginação. Então, quando a gente guarda um rancor, o nosso corpo revive a dor daquela experiência original de novo, e de novo, e de novo. Como se estivesse acontecendo agora. E qual o resultado? Bom, os efeitos negativos daquele evento só se amplificam a cada repetição. A partir de agora, vamos mergulhar nos custos. E são custos altos, devastadores e muitas vezes ocultos de se viver com esse ressentimento. Esse preço, ele é pago em duas frentes. De um lado tem o corpo, que fica inundado por hormônios do estresse, sabe? Entra num modo de sobrevivência sem fim. E do outro, a alma. Segundo a sabedoria da Cabala, o ressentimento bloqueia nosso crescimento, a nossa conexão com a luz interior, nos prendendo num ciclo de puro caos. Essa liberação constante de cortisol e adrenalina acaba criando um ciclo vicioso. O corpo, acredite se quiser, fica quimicamente viciado nessas emoções. Com o tempo, ele começa a procurar por pessoas e situações que ativem esse estado emocional, só para sentir aquela descarga de energia, mesmo que ela seja totalmente destrutiva. E aqui a gente vê o impacto biológico de forma bem clara. Níveis altos de hormônios do estresse, como o cortisol, têm uma relação inversa com a melatonina, que é o que regula nosso sono e o reparo das células. Basicamente é o seguinte, quando o modo de sobrevivência está ligado, o modo de crescimento e de reparo do corpo é desligado. E o dano, ele não é só físico, não. Agora, olhando por uma perspectiva cabalística, o ressentimento é quase um curto-circuito espiritual. O livro místico Zohar ensina que no mundo que prega a vingança, revidar só nos mantém no meio do caos. Isso só fortalece o nosso próprio ego, o nosso adversário interior. Tá, mas então qual é a solução? A solução é uma reformulação radical do que o perdão significa de verdade. O ponto crucial é este aqui, ó. O perdão é uma decisão estratégica interna de cortar o cordão emocional com o passado. É sobre recuperar o próprio poder, a saúde e o futuro. Ou seja, é sobre a nossa libertação. Não tem a ver com a outra pessoa. E o mais fascinante de tudo isso é que essa tecnologia do perdão, ela não é nova. Ela é validada por uma convergência surpreendente entre a sabedoria antiga e a psicologia mais moderna. Textos cabalísticos superantigos, como o Zohar, já identificavam essa recusa em culpar como uma qualidade divina, um caminho para a paz. É o princípio de assumir total responsabilidade pela nossa própria experiência. E aí a psicologia moderna vem e ecoa isso, com a teoria do deixa pra lá, ou let them, em inglês. A ideia é bem simples, permitir que os outros tenham seus próprios comportamentos. A responsabilidade é pela nossa paz interior. A liberdade está em focar naquilo que a gente pode controlar, a nossa reação. Então, ao escolher não reagir, nós basicamente desligamos a amígdala e interrompemos o vício do corpo no estresse. A energia que antes era gasta em reatividade, agora fica livre para ser usada de forma criativa, para construir um novo futuro. A Cabala nos ensina que os nossos desafios fazem parte do nosso tikkun, ou seja, da nossa correção espiritual. As pessoas que nos tiram do sério, na verdade, são como espelhos. Elas refletem justamente as áreas que a gente precisa trabalhar em nós mesmos. E isso, psicologicamente, é o que se chama de ressignificação. É aquele processo de olhar para trás e finalmente entender como as experiências mais difíceis ajudaram a desenvolver nossas forças, a nos tornar quem somos hoje. Ok, mas como é que se aplica essa tecnologia na prática? Vamos ver uma ferramenta que dá para usar imediatamente. Esse método de 3 passos, que é inspirado nos ensinamentos do Dr. Joseph Murphy, é uma forma de reprogramar a nossa mente subconsciente. Primeiro, a gente aquieta a mente, depois, afirma com toda a convicção do mundo e, por fim, mantém essa certeza. É assim que o processo de libertação e de cura interna começa de verdade. E, finalmente,
Tudo isso nos leva a um estado supremo, um estado que só o perdão pode desbloquear. O ponto crucial aqui é o seguinte: quando a gente olha para trás, percebe que até as experiências mais dolorosas serviram a um propósito. Elas não nos quebraram, pelo contrário, elas nos lapidaram, formando o nosso caráter. E é essa percepção que transforma o perdão. Ele deixa de ser só um ato de deixar ir e se torna um ato de gratidão suprema. Uma gratidão pela jornada e por tudo que ela nos ensinou. Isso nos deixa, então, com uma reflexão final. Com essa chave em mãos, que corrente do passado será quebrada hoje?